Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com os cálculos dos reatores para os reatores não isotérmicos e hoje nós vamos falar sobre a transferência de calor para os processos que ocorrem em regime estacionário. Então, para um reator tubular no qual a gente precisa adicionar ou remover energia na forma de calor, a gente pode seguir esse esquema aqui, tá vendo? Então, aqui a gente tem a alimentação, deixa eu trocar de cor aqui. A gente tem a alimentação FA0, vazão molar ou mássica, de entrada do composto A, entra na temperatura T0, sai na vazão FAE, que é diferente, né, de FA0 porque tem reação, o composto A está reagindo, e sai na temperatura TE. Tá bom? Então, nesse tubo, né, nessa seção tubular, a gente pode tentar equacionar a quantidade de calor, ΔQ, tem um pontinho aqui em cima, né, porque é quantidade de calor e taxa, né, de calor transferido, energia por tempo. A quantidade de energia na forma de calor que é trocada por essa área de troca térmica, tá, desse tubo onde a reação está acontecendo. Então, lembram que anteriormente a gente viu os processos que ocorriam de forma adiabática. Então, não tinha transferência de calor, né? A gente pegava esse ΔQ aqui e fazia igual a zero, né? Agora não, agora a gente quer saber como a energia trocada pelo reator com a sua vizinhança, como essa troca de energia influencia na reação, tá bom? Então, a gente vai dizer, né, que nessa seção aqui, nessa seção do tubo, onde a reação ocorre, né, a gente vai chamar essa seção de ΔV. Então, lembrem, né, por um reator tubular, por um tubo, se eu tiver aqui a área da seção transversal do reator, eu consigo pensar nesse ΔV como se ele fosse o comprimento, né, o comprimento do tubo. Tá bom? Mas a gente vai falar sempre em ΔV aqui. Então, essa quantidade de calor trocada vai ser igual ao coeficiente de transferência de calor, um ΔA, que é justamente essa área de troca térmica, né, a variação dessa área de troca térmica, TA, que é a temperatura na superfície do reator, T é a temperatura interna, né, que varia ao longo do tubo, por quê? Porque a reação está ocorrendo, né? A reação está ocorrendo, está trocando calor, e também porque está trocando calor com o ambiente. Tá bom? Então, a gente pode transformar isso aqui, em vez de falar em ΔA, falar em ΔV. Vendo aqui, ó. A gente vai transformar isso para ΔV. Qual é o parâmetro que a gente usa para transformar isso para ΔV? Esse Azinho minúsculo, que é a área de contato, a área superficial do reator, por volume. Área por volume, metro quadrado por metro cúbico. Tá bom? Então, a gente vai fazer os balanços, né? Nessa regiãozinha aqui, de V até V mais ΔV. Então, olha só. A gente vai fazer o balanço de energia, né, para esse PFR no volume ΔV. Vamos considerar que o trabalho de eixo é igual a zero. O pontinho ficou aqui, ele aqui, né? Vamos considerar que o trabalho de eixo aqui é igual a zero. Tá? Por quê? Porque eu vou imaginar que todas as transferências de energia mecânica, né, que a gente tem aqui dentro do processo, elas vão ser menores do que aquela energia que eu preciso para empurrar o fluido, né, o fluido de reação, por entre o reator, né, na entrada e na saída, que é o trabalho de escoamento. Tá bom? Então, a gente vai fazer WS igual a zero para a reação 11.11-10. Vocês não lembram, está aqui em cima, né? É aquele balanço de massa lá do comecinho que a gente deduziu em relação à transferência de calor, transferência de trabalho mecânico, as entalpias relacionadas à entrada e as entalpias relacionadas à saída, tá? Então, WS vai ser igual a zero, vai ficar ΔQ. Aí agora o termo em relação à entrada, né? Que vai ser o V, né? Que é o início do volume de controle, e o termo em relação à saída, que é o V mais ΔV, que é a final da série de controle. Tá? Como é que a gente sabe que aqui ele está em regime estacionário? Olha, porque aqui está igual a zero, né? Esse aqui é o termo de acúmulo. O termo de acúmulo está igual a zero. Então, olha só, a gente sabe, né, que o ΔQ pode ser escrito em relação à área
ou em relação ao volume, como já estava no desenho lá, né? E essa área de troca térmica por unidade de volume, a gente pode relacionar dessa forma, né? A área por volume, vai ter aqui o diâmetro do reator, do tubo, né? Que é o nosso reator, tá? Então, olha só, a gente vai substituir ΔQ naquela equação lá, na 12.1, vai dividir por ΔV e vai aplicar o limite, né? Mais conhecido como calcular a derivada. A gente vai calcular a derivada daquela equação lá em relação a V. Tá bom? Então, ela vai ficar isso aqui, né? Vai ficar a coeficiente de troca térmica vezes essa área por unidade de volume, desse ΔT, e agora essa derivada, é uma derivada do produto, tá vendo? Vou trocar de corzinha aqui. É uma derivada do produto e também é uma derivada do somatório, né? Lembra lá de cálculo? A derivada do somatório é o somatório das derivadas, viu? Reatores é uma das disciplinas mais lindas para a gente ver que tudo aquilo que a gente aprendeu a gente usa mesmo, né? Tá vendo? Usa bastante. Tira a somatório, né? E aí aqui é a derivada do produto, tá vendo? O F e o H variam, então a gente não pode tirar aqui da derivada. Então, olha só, aqui a gente tem a derivada do produto. Vamos abrir aqui a derivada do produto? Ó, como é que vai ficar isso aqui, ó. Abertinha. E agora a gente tem essa equação aqui para o balanço de energia. Deixa ela aí, a gente já volta para ela, tá? Ó, o balanço de energia para as espécies I vai ser isso aqui. DFI dV vai ser igual a menos RI, né? Então, aqui a gente vai usar esse parâmetro que são o que a gente conhece, né? E aqui as coeficientes de reação, as leis de reação. Tá bom? São coeficientes estequiométricos. E esse aqui são a taxa de reação, tá bom? Então, ó, a gente pode pegar aquela definição de entalpia, que é a equação 11, dH/Cp/dt, né? E fazer isso tudo em relação ao volume. Então, dH/dV, Cp, dt/dV. Tá? Se a gente substituir as equações anteriores, né? A 3 e a 4 no primeiro balanço lá, a gente vai ter essa equação. Aqui está a troca térmica com o ambiente. Aqui vai ter um termo de reação. Esse somatório dos coeficientes estequiométricos e das entalpias, né? É o ΔH de reação, que é a entalpia do produto menos o reagente, isso é o ΔH da reação. Lei de velocidade, né? Taxa de reação. E aqui esse termo, né? Que leva em conta a variação da temperatura com o volume. Tá bom? Olha só, a gente pode reescrever, é o que a gente está precisando, né, pessoal? A gente está precisando escrever a temperatura em função do volume. Por que a gente precisa da temperatura em função do volume? Ora, na medida que a reação vai ocorrendo, né, essa temperatura vai variando. Então, lembrem, né, pensem nesse volume como se ele fosse o comprimento do reator. Quando a gente falar de V igual a zero, é na boca do reator, no começo do tubo que é o reator, tá? Então, ele vai até VF, que é a ponta, né, do tubo, que é o final do reator. Tá bom? Então, dt/dV, na verdade, é a variação da temperatura ao longo do comprimento do reator, tá bom? Então, ó, agora vamos chamar esse pedaço aqui, ó, do calor gerado, porque é o termo que tem o ΔH de reação e a taxa, né? Vamos chamar de QG, que é o calor gerado, e vamos chamar esse pedaço aqui, ó, de calor retirado. Por quê? Porque isso aqui vai dizer para a gente o quanto de calor, de energia na forma de calor, né? O tubo está perdendo para o ambiente, para o sistema, para a vizinhança, né? Para a vizinhança. O sistema é o reator, para a vizinhança. Tá bom? Então a gente está rearranjando, né? Olha como é que vai ficar. A gente vai falar aqui QG é esse termo com reação e QR é o termo com a troca térmica. E aqui está de novo a equaçãozinha bonitinha. Ó, para um PFR, pessoal, a gente pode provar, tá? A gente não vai deduzir aqui, porque é uma dedução longa, é uma dedução que vocês podem muito bem fazer, né? Tranquila, uma dedução não tem problema nenhum. A gente pode escrever a variação da temperatura ao longo do volume em função, ó, do θi, em função da variação do CP. A gente fez isso lá nas aulas anteriores, tá? Dê uma olhadinha lá, a gente fez isso. O que é o θi? É a relação entre as vazões, né, dos vários dos produtos e dos reagentes em relação a A. A gente está transformando... Aqui é tudo em relação a I, tá vendo?
A gente está fazendo isso para transformar tudo em relação a A. Tá? E aqui o ΔCP, né? Que é a variação dos CPs dos produtos e dos reagentes. Tá? Então, olha só, essa equação aqui é válida, né? Ó, agora a gente consegue escrever isso em função do composto A. Tá? A gente pode transformar essa reação aqui para um PBR. Lembra o que é um PBR? É um reator de leito fixo. Reator de leito fixo. Tem um leito sólido dentro dele. Imagina que os reagentes são líquidos, né? Os reagentes são líquidos. E tem uma parte sólida lá dentro. Tá? O que é esse sólido? É um catalisador, por exemplo. Né? Um catalisador está na fase sólida. Ele é um recheio dentro do tubo, né? Ele fica paradinho lá dentro do tubo. E o líquido vai passando e vai reagindo, tá? É simplesmente transformar esse dV num dW, que vai ser a massa do catalisador, e esse ρB, que é a massa específica, né? A massa específica do leito, tá bom? Então, ó, tem a mesma cara, né? Ó, aqui a transferência é o calor ganho, aqui é o calor perdido, né? E aqui a variação de T com W, né? Porque daí W vai ser a massa de catalisador, que é o reagente, que a substância já tiveram um contato, né? Ela vai passando ao longo do reator. Então, ó, se a reação está em fase gasosa e a gente precisa levar em conta essa perda de pressão dentro do tubo, então ó, a gente precisa resolver 4 equações. Ó, primeiro, o balanço de energia, tá? Depois o balanço de massa, depois a perda de pressão e mais uma reação, e mais uma equação, desculpa. Tá? E mais uma equação. Antes de chegar naquela equação, vamos lembrar, né, pessoal? Aqui a gente está dando a equação para fase gás, mas essa equação aqui ela muda um pouquinho, né? Se ela for para fase líquida, como é que ela fica? É essa que está aqui em cima, né? Essa aqui, né? Ó, essa aqui, tá? Só em função de x e de t, tá? Então, ó, qual que é a quarta equação que a gente precisa resolver? Justamente a equação que a gente precisa resolver é o balanço de energia aplicado à troca térmica. Tá? O que a gente vai levar em conta aqui, pessoal? A gente vai levar em conta que a gente não tem simplesmente um reator tubular e ele está perdendo calor para o ambiente. Não tem sentido. A gente não faz isso na indústria, né? E quando a temperatura ou a troca de calor é importante. O que a gente faz? A gente faz esse reator trocar calor com um fluido de troca térmica. Tá? Então, para isso, a gente usa tubos concêntricos. Então, é um tubinho dentro do outro, né? Um tubo maior, um tubo menor. Então, olha só, tem desenho aqui, né? Ó, tem um tubo menor aqui, ó, vai para lá, não vou riscar inteiro, né? Aqui dentro desse tubo, ele é vazado, claro, né? Dentro desse tubo passa o reagente, né? Os reagentes e os produtos, eles caminham dentro do tubo. Tá? Na parte de fora dele, ó, é vazado também, tá vendo? Ó, tem uma parede aqui, tem uma parede aqui, e ele é vazado, ele é um tubo dentro do outro, né? Ele é vazado. O que vai escoar aqui, ó? O que vai escoar nessa área de escoamento aqui? Né? Que é esse pedaço todo aqui, né? O que vai escoar? Esse fluido de troca térmica. Né? Se for para aquecer, ele é um fluido de aquecimento. Se for para resfriar, ele é um fluido refrigerante. Mas ele é um fluido de troca térmica. Tá bom? Ó, então ele está dizendo aqui, ó, que a temperatura do fluido de troca térmica entra até a 0. Tá? Os parâmetros do sistema de reação aqui, né? Entram a T0 com vazão FA0. Mais uma reação de A dando B, né? Tranquilo? E esses dois fluidos, eles trocam calor. Onde que eles trocam calor? Eles trocam calor justamente onde eles têm contato, né? Que é essa superfície aqui. É esse diâmetro de raio R1. R2 é o raio maior, né? R1 é o raio menor. Tá bom? Então, a área de troca térmica, ela é em relação a esse diâmetro interno aqui, né? Esse diâmetro interno. Tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente pode ter duas opções. Ó, uma das opções é como está desenhadinho aqui, ó, o líquido reativo, né, aquilo que reage, entra na esquerda, na minha esquerda aqui, e o fluido de troca térmica entra na esquerda também. Eles caminham juntos, tá vendo? E aí eles saem
os dois no lado de cá. Claro que não mistura, né, gente? Os dois líquidos não misturam, né? Eles têm contato térmico, mas eles não têm contato de massa, né? Não tem transferência de massa. Tá bom? Então, ó, os dois caminham de um lado só. Então, vamos dar uma olhada. Pode ser diferente, né? Vamos dar uma olhada. Esse tipo de escoamento a gente chama de cocorrente. Ó, aqui o fluido de aquecimento, refrigerante, né? Está entrando com vazão MC, entalpia HC. Tá? O líquido reativo está entrando, líquido gás, né? Está entrando com vazão FA e temperatura T. Tá bom? FA 0 aqui, né? FA 0. E temperatura T. E aqui está saindo, ó, entalpia HC e vazão máxima MC. E aqui saindo a mesma coisa, né? Só mostra em cima e embaixo. Né? Aqui ele leva como FA mesmo, porque ele não está levando em conta, só está mostrando o escoamento, não está mostrando reação. Né? Então, está entrando com uma vazão e com uma entalpia, e está saindo com uma vazão e entalpia. Está entrando com uma vazão e uma temperatura, vazão e temperatura. O que ele quer mostrar aqui, né, pessoal? Ele está querendo mostrar que os dois entram do mesmo lado e saem do mesmo lado. Tá bom? Como é que a gente vai levar em conta essas equações? Então, ó, vamos fazer um balanço de energia para o fluido refrigerante. Então, ó, até agora a gente está fazendo o balanço para o fluido reativo, que é o que estava dentro do tubo onde acontece a reação. Agora a gente vai estar fazendo o balanço de energia para o fluido refrigerante ou de aquecimento, ou seja, para aquilo que está escoando por fora do reator e está roubando ou cedendo calor para ele. Tá? Então, se a gente fizer um balanço, né, entre V e V mais delta V do fluido refrigerante, né? Então, ó, então a gente vai ter MC, que é a vazão de entrada, HC, que é a entalpia de entrada em V, MC e HC em V mais delta V, mais o coeficiente de troca térmica, a área de troca térmica em relação ao volume, a temperatura interna do reator e a temperatura do fluido, e o delta V. Tá bom? Ó, esse aqui é a energia que entra, faz as vezes, né, da energia que entra, da energia que sai no volume de controle, e aqui o quanto ele trocou, né, de calor nesse comprimento do tubo inteiro com o reator, né, que é o que está na temperatura T. Tá bom? É estado estacionário? É, né? Ó, aqui, ó. Igual a zero, né? Igual a zero. Tá bom? Então, se eu fizer dividir por V e fizer o limite, né, de dV tendendo a zero, de ΔV tendendo a zero, eu vou chegar nessa equação aqui, que é uma equação diferencial, né? Com a massa aqui, agora dHdV, e a troca térmica com o reator. Ó, a gente pode pegar a variação de entalpia do fluido refrigerante, pode escrever dessa forma, né? Oi, cadê? Aqui, né? Ó, DHC, né, do fluido dV, CP, dTdV, como a gente tinha feito antes, né? Pegar a definição e dividir por dV. Tá? Ó, a variação de temperatura do fluido refrigerante, então, vai ser dTA/dV, coeficiente de troca térmica, área, ΔT, e as vazões máxicas, tá bom? A gente pegou essa equação aqui, ó, essa parte aqui, e substituiu lá naquela equação anterior, né? Para agora ter dTA/dV, que é o que a gente quer saber. A gente quer saber como a temperatura varia ao longo a temperatura do fluido refrigerante varia ao longo do reator, tá? Então, graficamente, ó, vamos copiar a equação de novo só para a gente ter ela aqui, ó. Então, graficamente é isso, né? Ó, no escoamento cocorrente, o fluido refrigerante entra a TA0 e ele vai aumentando, né? Vai aumentando, e aí a diferença de temperatura dentro e fora vai caindo, né? E aí a transferência também vai ficando cada vez mais prejudicada. Tá bom? Para o endotérmico esse aumento, para o exotérmico para o endotérmico, né, essa diminuição, para o exotérmico esse aumento. Tá bom? Tá, isso que a gente está querendo saber, como é que a temperatura varia, né? Então a gente está conseguindo chegar onde a gente precisa. Ó, para o escoamento cocorrente, a gente precisa ver também, porque o que é o escoamento contracorrente? O que é o escoamento contracorrente? Então, olha só, pessoal, nesse caso, o fluido reativo está entrando aqui pela minha esquerda e sai pela direita. E ó, o fluido de aquecimento ou de refrigerante está entrando na direita, na minha direita aqui. Tá bom? Um está indo, outro está vindo, né? Um está indo, outro está voltando.
Tranquilo? Então, a gente precisa levar em conta isso, né? Os coeficientes de troca de calor vão mudar bastante, né? A quantidade de calor trocada vai mudar bastante, né? Aliás, né? Vai mudar bastante por causa do concorrente e do contracorrente, né? Então, quem já estudou lá os trocadores de calor vai lembrar que os trocadores de calor eles são mais eficientes quando de tubos duplos, lembra? Né? Eles são mais eficientes quando o regime de escoamento é contracorrente. Ele é contracorrente. Tá bom? Ó, então, se eu aplicar de novo o balanço de energia, vai ficar assim, né? dTA/dV vai ser igual a U vezes A, que é essa área de troca térmica por unidade de volume, TA menos T, temperatura interna do reator, essa aqui é a temperatura do fluido. Tá bom? Então, ó, na entrada, né, para V igual a 0, que é onde entra o líquido reativo, o fluido reativo, V igual a 0, a conversão é igual a 0, né? Por quê? Porque não reagiu ainda, acabou de entrar, né? Ó, X igual a 0, e a temperatura do fluido de refrigeração é TA2, por definição. A gente pode botar um termopar aqui, né? Pode botar um termoparzinho e medir a temperatura, pode botar um outro aqui e medir a temperatura. Bom? Para o final do reator, para V igual a VF, né? A temperatura de entrada temperatura do fluido refrigerante vai ser TA0. A gente pode colocar isso nas equações e usar esses dois balanços, né? Esses dois resultados do balanço, para o cálculo dos reatores. Então, lembra que tinha uma quarta equação? Tá? Então, aquela ali é a quarta equação, que é o balanço de energia, né? O dTA/dV, para o caso do escoamento contracorrente e para o caso do escoamento concorrente. Então, essa é a equação que a gente vai precisar, dependendo da forma como a troca térmica acontecer, né? Do regime do fluido. Então, ó, o nosso livro-texto tem um algoritmo, né? Uma sequência de passos bem legal, para a gente fazer cálculo de projeto de PFR ou PBR, os dois reatores tubulares, né? Com um trocador de calor, quando a gente quer saber ou a conversão, tem as vazões molares e quer a conversão, ou quando a gente tem uma conversão pré-estabelecida e quer saber quais vazões molares a gente tem que usar. Tá bom? Então, olha só. Para o caso em que a gente precisa saber a conversão, que a conversão é a variável de reação, é aquele mesmo passo a passo que a gente já tinha antes, né? Para o isotérmico, depois para o não isotérmico adiabático, e agora para o não isotérmico, não adiabático, né? Então, ó, o balanço de energia, ele está botando uma reação aqui, ó, A mais B, dando 2C, reversível. O balanço de massa, a lei de reação, para colocar a taxa de reação em função da concentração, e a estequiometria, para colocar a concentração em função da conversão. Tá bom? Como a temperatura está variando, eu preciso de uma equação para calcular K, que é a constante de reação, e Kc, que é a constante de equilíbrio. Tá vendo? Tem T aqui e tem T aqui. Tá bom? Ó, essas equações aqui, ó, são para fase gasosa, né? Para fase líquida ela é um pouquinho diferente, né? Não tem esse T e T0 aqui, né? Não tem esse T e T0. Tá bom? Então, balanço de energia, lei de velocidade, estequiometria, ou a sequência que a gente sempre faz, né? Agora, para os reatores não isotérmicos, tem até aqui é reatores 1. Né? Agora tem reatores 2 porque tem o balanço de energia. Aí, ó, o balanço de energia para o fluido reativo, que escoa por dentro, né, do tubo, e o balanço de energia para o líquido que escoa por fora, né, por fora. Ele fala que é um refrigerante concorrente, né, refrigerante, mas serve para o contracorrente, de aquecimento também, tá? Então, ó, para o caso das vazões molares serem as variáveis, ó, os balanços de massa escrevem, a gente tem as vazões molares em função da taxa de reação. De novo, a lei de reação, ó, taxa de reação em função da concentração. E a estequiometria, taxa de reação em função a taxa de reação, né? Em função da concentração de novo, em função da concentração das vazões aqui, né? Então, ó, antes tinha em função de x, tá vendo? Essas equações aqui eram em função de x, lembra? Em função de x, agora elas estão em função da vazão, tá vendo? Em
função das vazões molares, tá bom? Ó, aqui ainda tem a influência da temperatura, porque não adianta, né? Tem que ser levado em conta. E aí agora a gente pode resolver isso, ó. Aqui tem as concentrações e aqui a vazão total, né? Que é a soma dos reagentes e dos produtos, tá bom? Ó, o balanço de energia no reator vai dar a relação da temperatura com o volume, com o comprimento do reator, tá? Tem a parte de troca térmica, que é o calor que perde ou ganha por troca térmica, né? Tem a parte da reação, que é o que ganha ou perde por causa da liberação de energia ou consumo da reação. E aqui a parte das vazões. Igual a gente viu lá, né? Ele só está destrinchando. Tá bom? Para o escoamento concorrente, esse é o balanço de massa, esse é o balanço de energia do fluido refrigerante. E para o contracorrente, esse é o balanço de massa para o fluido refrigerante. Troca térmica em cima, vazão, né? E CP embaixo. Tá bom, pessoal? Então, ó, a gente vai precisar fazer um exemplo, tá? De como a gente pode usar essas equações para o cálculo dos reatores não exotérmicos em estado estacionário não adiabáticos, que são os que têm transferência de calor. Tá bom? A gente vai fazer o exercício 12.1, que é a isomerização do buteno, que é o que a gente já estava fazendo antes, né? Estava fazendo antes, tá bom? Então, ó, vamos dar uma lidinha aqui. Ó, quando verificamos a pressão de vapor de saída do reator adiabático do exemplo anterior, no qual a temperatura é 360 Kelvin, a gente descobriu que a pressão de vapor do isobuteno era aproximadamente 1,5 megapascal, que é maior do que a pressão de ruptura daquele reator que o exemplo te disse que tinha disponível, tal, que a gente podia usar. Então, ó, felizmente tem um reator, o Fogler tem uns exemplos muito legais, né? Então, felizmente, ó, tem um reator, um banco de 10 reatores tubulares, são 10 tubos, né? Que a gente conecta, a gente pode conectar, né? Um seguido do outro para ele ficar cada vez mais comprido. Então, cada reator desse tem 5 metros cúbicos. Então, esse banco de reatores é formado por trocador de calor de tubo concêntrico, os reagentes compram lá de dentro, e o coeficiente de troca térmica, né, vezes o A, esse A ali não é para ser, vou arrumar aí, não é para ser subíndice, né, é U vezes A, né, quilojoule por metro cúbico por hora Kelvin, tá bom? Então é U vezes A. Corrijam para mim aí, pessoal, tá? Eu estou corrigindo aqui, mas lembrem aí, tá? É U vezes A, 5.000 quilojoules por metro cúbico por hora Kelvin, tá bom? Ó, a temperatura de entrada dos gases é 305 Kelvin e a temperatura de entrada do fluido refrigerante é 310 Kelvin. A vazão máxima do fluido refrigerante, que é MC, ela é 500 kg por hora e a capacidade calorífica, né, CP, é 28 kJ por quilograma Kelvin. A temperatura em qualquer um dos reatores não pode passar 325. Ou é alguma limitação, eu acho que ele comentou antes, né? É alguma limitação prática que a gente não pode ultrapassar. Então, olha o que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente faça o cálculo para o caso A, em que o trocador de calor opera em regime concorrente. Né? Então, a gente tem um reator tubular. Esse reator tubular são tubos concêntricos. Dentro passa o fluido reativo, por fora passa o fluido refrigerante. Então, deve ter um conjunto de válvulas que a gente pode escolher se o fluido refrigerante entra por aqui ou se ele entra por aqui. Então, um caso ele vai ser contracorrente, outro caso ele vai ser concorrente, tá? Então, ó, primeiro na letra A, ele quer que a gente faça a análise para o caso de ser concorrente. Ele quer que a gente plote a conversão de equilíbrio, a temperatura do reator, a temperatura do fluido de troca e a taxa de reação, ao longo de V, né? Em função de V. No cálculo de B, ele quer que a gente faça o mesmo cálculo para o reator contracorrente. Plotar de novo, né? X, XZ, T, TA e menos RA ao longo do reator. Para o caso C, ele quer que a gente use a temperatura do fluido de refrigeração constante. Tá? Aí plotar de novo, conversão de equilíbrio, temperatura do reator e a taxa de reação, em função de V. Né? Aí depois ele quer que a gente compare, né, os três que a gente já fez com o caso adiabático, que era o exercício anterior, né? O 11.3 foi essa mesma reação, nas condições muito similares, né? Por um reator adiabático, para a gente comparar o adiabático e o não adiabático. Tá bom? Então, pessoal, anotem as dúvidas, tá? Se precisar, revejam o vídeo, revejam a aula.
Anotem as dúvidas, esse é um tema que é bastante complexo, vocês viram que a gente está subindo naquela escadinha, né, de complexidade. Então, tirem as dúvidas, vamos conversar bastante nos encontros síncronos, para que essas dúvidas não vão se acumulando, tá? Aí no final vai dar tudo certo, tá bom? Então, quando a gente se vê de novo, a gente vai resolver esse exercício. Tudo bom? Até mais para vocês, que fique tudo bem, até mais, tchau, tchau.